Boa noite, irmãos. Ai, bom dia, gente. Ao ouvir eu errei. Perdão, amigos. Bom dia, era para os irmãos ficarem, atentos, alertas, todo mundo bem. É que essa noite foi meio, Nosso Deus manifestou o seu poder essa noite. Nós vimos muito do Senhor, muitas das coisas que Ele pode fazer. Como temos visto todos os dias nas nossas vidas. As misericórdias do Senhor. E a gratidão em nossos corações de estarmos aqui juntos adorando a Ele, bendizendo ao santo nome do nosso Deus. Que o nosso Deus continue falando aos nossos corações, agindo, se manifestando em nossas vidas, como nós temos sentido, e que possamos a cada momento ser gratos a Ele. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bondoso, misericordioso. Vamos orar a Ele? Pai querido, graças te damos, ó Pai, por esta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos em teu santo nome. Aqueles que estão também nos seus lares, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, também estar ali, manifestando o seu poder, sua graça, sua misericórdia, Pai. E estamos então juntos, reunidos, adorando a Ti, porque só Tu és merecedor, meu Deus. Então, por isso, nos colocamos diante do Senhor e declaramos que só Tu és digno, declaramos que o nosso Rei és Tu, e declaramos, ó Pai, que nada, em nome de Jesus, vai atrapalhar nossa comunhão com o Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por essa manhã. Fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 63, nos versículos 3 e 4, a palavra do nosso Deus assim nos diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto viver, e o teu nome levanto as minhas mãos. Quando nós declaramos e adoramos ao nosso Deus, bendizemos ao seu santo nome. É maravilhoso. E aqui diz: enquanto eu viver. É muito tempo de nossas vidas. É todo o tempo de nossas vidas. Então vamos adorá-lo de todo o nosso coração, erguer nossas mãos e exaltar o santo nome do Senhor Deus. Se você puder, coloque-se de pé e juntos vamos nos alegrar. Senhor, quero levar minha fé.
do nosso Senhor. Porque nós estamos aqui. Nós devemos viver para o Senhor, pensar apenas no Senhor em nossas vidas. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Nós o amamos e queremos viver para Ele. Salvador, outro igual não
lembre dos seus familiares, lembre de nossa família aqui, da nossa igreja, quantos não estão aqui. Agradeça a Deus pela oportunidade que você teve, ou terá, de entregar seu dízimo, a sua oferta. Isso é um privilégio que nós temos que agradecer por isso. Diante de tantos pedidos e tantos momentos de gratidão, eu gostaria que nesse momento nós também voltássemos os nossos pensamentos e possamos juntos também agradecer pela vida de uma pessoa que tem sido essencial para nós, para a nossa igreja, para a vida do nosso pastor, que é a vida da irmã Luísa. Hoje é o dia da esposa do pastor. Eu gostaria de orar pela sua vida, Lu. Se puder estar aqui conosco, para nós é um privilégio poder adorar ao nosso Deus, engrandecer ao teu santo nome e ser gratos uns pelos outros e pela vida de pessoas como a Luísa, tem sido bênção em nossas vidas. Que nosso Deus continue a te abençoar no seu ministério, tanto na música que você tanto ama, quanto no ministério de ser esposa de pastor. Que nosso Deus continue iluminando sua vida, abençoando, guardando e protegendo. E nós amamos a você e a toda a sua família. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa, de te adorar, te engrandecer e por poder, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja, colocar nossos pedidos, nossos agradecimentos, dedicar nossos bens, nossas vidas no seu altar e também colocar diante do Senhor. Lembrar, Senhor Deus, a ti, a vida da irmã Luísa, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, fazer com que ela possa sentir do Senhor a cada dia mais o seu ministério, o seu dom, o seu talento. Que a cada momento da sua vida o Senhor aguarde, proteja, tanto aqui no seu lar, no seu trabalho, Senhor Deus, dê força, saúde, Senhor Deus, para que ela possa continuar sendo essa mulher do Senhor, essa mulher de Deus que coloca a sua vida, a tua família diante do teu altar. Abençoa a vida dela como esposa de pastor. Abençoa, Senhor Deus, dê sabedoria para que ela possa conduzir assim, junto com toda a sua família, esse ministério, Senhor Deus, que é essencial para as nossas vidas e para a obra do Senhor. Obrigada por essa manhã e continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Josué, capítulo 24, do verso 1 ao verso 15. O tema da mensagem é: que escolha você vai fazer? Que escolha você vai fazer? Se hoje nós perguntássemos de maneira geral a todas as pessoas o que elas escolheriam para acontecer, eu tenho plena convicção de que a maioria diria o seguinte: eu escolheria que esse tempo acabasse, não é? Que essa pandemia cessasse, que as vacinas resolvessem, que os governos fossem mais justos, mais honestos, não é? Mais comprometidos com o povo do que com a sua ideologia, não é? Mas a gente sabe que essa escolha, por mais que seja a vontade da maioria de nós, ela não depende só da nossa escolha, só da nossa vontade. Mas lidar com essas circunstâncias, sim. Saber como lidar com essas circunstâncias difíceis, adversas, complicadas, extremas,
Isso sim é uma escolha nossa. Principalmente quando isso de alguma forma afeta a gente dentro da igreja. Quando a cultura do mundo, o modo de pensar do mundo, o modo de agir do mundo entra na igreja. E a gente precisa lidar com essas coisas. Não apenas lá fora, a tensão e a pressão da tentação que sofremos, mas também a tensão e a pressão de alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns princípios e valores que não deveriam estar aqui entre nós, mas estão. Que escolha você vai fazer? É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Josué, capítulo 24, de 1 a 15, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei espiões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Bem, eu queria te convidar a você orar por você nesse momento. Eu tenho certeza que Deus já falou o seu coração. Eu vou pedir que você orasse por você. Coloque-se diante de Deus.
Nós vamos ter um momento de intercessão conosco, em silêncio, silenciosa. Clame pela sua vida, coloque a sua vida diante de Deus. Diante daquilo que Deus já falou com você. Clame ao Senhor. Você que está em casa, assistindo essa transmissão, dobre o seu joelho, clame ao Senhor e para a sua família. Esse é um momento de oração, de intercessão. Peça a Deus para falar ao seu coração, para mudar a sua vida, para lhe dar um novo direcionamento quanto àquilo que você tem feito e deixado de fazer. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude, que lhe direcione na escolha que Deus quer que você faça nessa manhã. É um momento de intercessão pessoal. É você interceder sobre a sua vida. Você colocar a sua vida diante de Deus. O Senhor está entre nós nessa manhã. Creia nisso. E usufrua da sua presença nessa manhã. Senhor, tem misericórdia demais. E por meio da Tua graça, através da Tua palavra, derrama sobre nós nessa manhã, Deus, um espírito de arrependimento, confissão, entrega, tanto a nós que estamos aqui, tanto aqueles que estão assistindo esta live, como também todos os demais que ao longo da semana, ao longo dos dias que passarão, terão a oportunidade de assistir essa transmissão gravada. A todos nós, Senhor, derrama sobre nós nessa manhã um espírito de quebrantamento, é o que nós precisamos, e assim pedimos e oramos no nome de Jesus. O que você vai escolher? Irmãos, Josué já está velho. Ele já tem mais de 100 anos de idade. E desde muito cedo, ele foi um jovem comprometido com a verdade. Ele e Caleb são os únicos da sua geração que entraram na terra prometida e que possuíram uma porção da terra conforme Deus havia prometido a Abraão há muitos séculos atrás. Apenas eles, da geração deles, daquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb. E Josué já está velho, está cansado. Ele não tem mais forças. A Bíblia diz que em tudo aquilo que Deus esperava de Josué, Josué cumpriu. Todas as palavras de Deus na boca de Josué se cumpriram. Quando a gente lê alguns capítulos antes, a gente vê Josué chamando a atenção de algumas tribos de Israel,
que ainda não haviam tomado posse da terra prometida. Ele fala assim: até quando vocês vão ficar aí parados, esperando tomar a posse da terra que Deus já deu a vocês? E ele então meio que força algumas tribos, se eu não me engano, 5 a 7 tribos, para que elas então pudessem tomar a sua porção. Mas aqui ele está cansado, já não tem mais muito o que fazer pelo povo. Mas todas as tribos já estão assentadas em alguma região de Canaã. O povo não expulsou todos os moradores da terra como deveria expulsar. O povo não cumpriu o que Deus mandou que eles fizessem. Mas Josué fez. Quando a gente lê o capítulo 1 de Josué e lê o finalzinho do capítulo 24 de Josué e os primeiros 2 capítulos de Juízes, a gente vê que há, ao mesmo tempo que uma distância, ao mesmo tempo que há uma diferença, uma sintonia. Também uma sintonia no que está registrado em Josué capítulo 1 e Josué capítulo 24. Ou os últimos capítulos de Deuteronômio e os primeiros capítulos de Juízes. Por que ao mesmo tempo que há uma diferença, há uma sintonia? Porque tudo aquilo que Deus esperava de Josué e que Josué temeu por enfrentar, a Bíblia diz, e a gente vê isso expresso e vivo no coração de Josué, no versículo 24, no capítulo 24 e no início do livro de Juízes. Por mais que Josué se achasse incapaz, por mais que Josué se achasse limitado, e ele teve uma missão tremenda de suceder Moisés. Não era uma tarefa fácil. Era mais difícil suceder Moisés do que dar posse ao povo a terra prometida. Era muito mais difícil ser um líder à altura de Moisés do que dar ao povo a posse da terra. Esse é um desafio muito maior. Mas a Bíblia vai dizer: assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Sabe por quê? Porque assim como Moisés escolheu ser fiel a Deus, Josué também escolheu ser fiel a Deus. E ele sabe que nesse ponto da história de Israel, ele já não tem mais condição humana de liderar esse povo. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. Fez pelo exemplo, porque sempre estava à frente. Fez pela fidelidade a Deus. Fez no relacionamento comunitário, porque não fez sozinho. Entendeu, valorizou a participação de cada um, motivou cada um a dar o seu melhor. Mas ele sabe que o seu papel humano chegou ao fim. E nesse ponto, Josué faz eles lembrarem de tudo aquilo que Deus fez. Josué coloca agora um padrão para eles. Eles foram influenciados pelos seus antepassados. Eles trazem na sua história biológica, na sua história social, elementos de politeísmo lá de Ur dos Caldeus. Quando ele usa aqui o nome de quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus e gradativamente foi trazer a família para os limites de Canaã. Ele lembra dessa influência pecaminosa, negativa, imoral, da cultura e da religião daqueles povos.
Fala também da influência negativa e religiosa dos egípcios. E como que isso afetou o povo de Israel? Na primeira oportunidade que, entre aspas, eles se viram sozinhos, logo depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho. Bastou 40 dias Moisés lá no monte, recebendo a lei de Deus, para apresentar a eles o primeiro código ético, moral, escrito, para que eles tivessem uma referência do que eles deveriam fazer e não fazer, ser e não ser, no meio dos outros povos. Bastou 40 dias Moisés lá, para eles fazerem o quê? Para eles reproduzirem a religião do Egito, a forma de adorar no Egito. Bastou isso, 40 dias. E agora, eles tinham sofrido uma nova influência. A influência cultural, social, religiosa e política dos povos de Canaã. Os cananeus, ou os cananitas, eram considerados os povos mais imorais que existiam naquela época. A imoralidade estava permeada na cultura, na religião, nas relações. E todo esse povo, toda essa cultura e toda essa influência que era para ser eliminada, extirpada, Deus determinou a Moisés e repetiu quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel: diga ao meu povo, para eles expulsarem e exterminarem essa gente aí. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão fazer isso com vocês. E nesse ponto da história de Israel, Josué sabia que isso não havia acontecido. Então o que Josué está falando aqui? Ele está falando do padrão de santidade, do padrão ético, do padrão moral que o povo de Deus precisa viver, defender e ensinar. O importante aqui não é a posse da terra. O importante aqui é como você vive na terra. É como os seus valores, as suas relações, as suas posses, os seus sonhos, os seus projetos estão identificados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, quando Josué diz aqui: se vos parece mal servir ao Senhor, por que Josué fala isso? Porque eles têm mais 3 referências de religiosidade, prática de fé. Eles têm 3 revelações de deuses distintas da revelação do Deus de Israel. Eles conhecem a revelação da religião caldeia, da religião egípcia e da religião cananeia. Mas quem se mostrou verdadeiro, palpável, acessível, real, pessoal? O Deus de Israel. Então Josué, ele diz: olha, se vocês acham que não valeu a pena servir a Deus, que não vale a pena servir a Deus, porque não dá para servir a Deus e a esses outros deuses. Não dá para trazer os sacrifícios, não dá para fazer os holocaustos, não dá para cumprir os ritos. Se vocês vivem, se vocês praticam aquilo que é mais do mundo do que de Deus. É isso que Josué está falando. Olha, eu vou morrer.
será que o Deus de Israel já não está morto no meio de vocês? É isso que Josué está chamando a atenção do povo. Quando ele os lembra de toda essa história que eles sabiam, mas que dentro dos seus corações eles haviam esquecido. O versículo 3 é o versículo chave nesse discurso de Josué. Olha o que diz aqui: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Ou seja, antes de existir povo de Israel, Deus estava trabalhando na história para que o povo de Israel viesse à existência. Então todo o sucesso, toda a vitória, toda a superação que o povo de Israel teve, não foi por causa da sua fidelidade, foi por causa da fidelidade de Deus, a sua palavra, a si mesmo, a sua promessa. Porque esse povo foi um povo rebelde. Um outro versículo chave é o versículo 13: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Quando Josué, Calebe e os outros espias foram ver a terra, logo que eles saíram do Egito, 60, 70 dias depois que eles saíram do Egito, aproximadamente, e os espias então entram na terra para poder ver se a terra era boa ou não. Eles trouxeram um cacho de uva que era do tamanho de uma pessoa praticamente. Eles trouxeram provas vivas de como a terra era maravilhosa e de que Deus estava falando a verdade. Mas olha o que eles também falaram para o povo: olha, lá é tudo bom, só tem um problema. Lá é terra de gigantes. Lá estão os filhos de Aná, e nós nos sentimos como gafanhotos perto dele. Isso entrou na mente, no coração do povo de Israel, e o povo murmurou naquela oportunidade. Apenas Josué e Calebe disse: não, o Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar até lá, gente. Mas o povo não quis ouvir. Eles demoraram 40 dias para poder percorrer a terra toda e trazer o relatório. Aí Deus fala o seguinte: vocês vão ficar 40 anos no deserto. Estavam na entrada da terra prometida. Toda aquela geração de 20 anos para cima, mesmo Josué e Calebe, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não creram em Deus. E por que esse versículo é um versículo chave? O que melhor do que gigantes para construir grandes cidades? Não é? Por que as cidades eram fortificadas? Por que as cidades eram deslumbrantes? Por que as cidades elas eram maiores, gigantescas? Porque tudo era muito maior, muito mais expressivo do que o povo. Porque era isso que Deus tinha preparado para o seu povo. Quando Deus manda Israel destruir, aniquilar aquelas nações, é porque o tempo do juízo de Deus sobre aquelas nações estava vindo. Ao mesmo tempo que Deus estava abençoando o seu povo, ao mesmo tempo que Deus estava remindo o seu povo, livrando da escravidão do Egito, dando-lhe o seu lugar, Deus estava realizando juízo sobre a terra de Canaã. O seu juízo estava vindo sobre aquelas nações. Mas o próprio povo de Deus não entendeu isso.
e se maculou com a mesma prática, se maculou com os mesmos valores, viveu a mesma vida que Cristóvão vivia e teve o mesmo fim que eles. Leia o livro de Juízes. Leia os 2 primeiros capítulos de Juízes, depois lê o último versículo do livro de Juízes, você vai ver que tristeza que é. A coisa só vai mudar depois de Samuel. Olha quanto tempo não vai passar. Então, meus irmãos, o que melhor do que esses gigantes para construírem a cidade, para realizarem grandes plantações, para terem grandes colheitas? Eles tinham a capacidade de trabalhar mais tempo, eles tinham a capacidade de carregar mais peso, eles tinham a capacidade de cavar mais, eles tinham a capacidade de explorar mais. E ao longo dos séculos, a terra de Canaã, ela foi sendo constituída por essas nações muito mais poderosas, muito mais capazes que Israel, para que as suas cidades, para que as suas plantações fossem que Israel. E ao mesmo tempo Deus redimisse o seu povo e trouxesse juízo sobre aquelas nações. Mas eles não eram capazes de entender isso, mas Josué entendia. Entendeu desde o primeiro dia que ele visitou Canaã. E é assim que ele via nos últimos dias de sua vida, já usufruindo dessa terra. Quantas vezes nós confiamos mais em nós mesmos, porque na verdade nós queremos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Queremos que dentro da igreja as coisas aconteçam apenas do nosso jeito. Só apoiamos, só fazemos, só nos mobilizamos por aquilo que nos satisfaz. E esquecemos que é um padrão. Esquecemos que é uma norma. Esquecemos que é uma regra. Que não é o pastor que define, não é a igreja que define, não é a denominação que define. É a palavra de Deus. Que passa o tempo, murcha a flor, mas ela permanece para sempre. Passam a terra, passa o céu, mas essas palavras nunca hão de passar. E é por isso que Josué então fala para eles: se nos parece mal servir ao Senhor, então vocês têm mais 3 opções. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, se cada homem de Deus, se cada mulher de Deus vivesse, trabalhasse, focasse em oração, em ensino da palavra, em vida com Deus, dentro da sua casa, mais do que dentro da igreja, a igreja seria completamente diferente. Completamente diferente. Se a nossa igreja fosse primeiramente o nosso lar, a nossa casa, desde que a gente constituiu ela, a igreja seria completamente diferente. Se a gente desistisse de muitas coisas na vida, mas não desistisse de viver o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de praticar o Evangelho dentro da nossa casa, a igreja seria diferente. Josué não pode mais liderar o povo de Deus.
Josué não pode mais fazer o que não foi feito. E não foi feito porque ele foi irresponsável. Não foi feito porque o povo foi incrédulo, foi mundano, desobediente. Tem uma coisa que Josué ainda pode fazer pelo reino de Deus. É mobilizar, é incentivar, é trabalhar que ele e sua casa continuem servindo ao Senhor. A gente pode diminuir, a gente pode cessar, a gente pode até deixar de fazer algumas coisas na igreja por uma série de razões, por uma série de questões lícitas, honestas. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. É de trabalhar a nossa família para servir ao Senhor. O Josué não podia mais garantir a decisão de servir ao Senhor de cada tribo. E ele tinha autoridade para isso. Mas ele sabia que essa autoridade, ela estava apenas no papel. Porque na prática, ele não tinha mais condição de manter o povo coeso e unido. E nem deveria ser dele essa responsabilidade. Essa responsabilidade deveria ser de cada líder de cada tribo. De cada pai e mãe das famílias que compunham cada tribo. E é por isso que Josué aqui, ele sai da responsabilidade geral do povo, ele sai da responsabilidade das tribos, e ele coloca a responsabilidade, a mínima responsabilidade possível, que é a responsabilidade de cada homem e de cada mulher de Israel, que é fazer com que sua casa sirva ao Senhor. E eles sabem que tipo de padrão tem que seguir. Eles sabem que tipo de valores tem que defender. Eles sabem que tipo de vida eles têm que viver. Porque eles têm 3 referências mundanas de como viver nesse mundo. Distintas. São modos culturais e sociais distintos. Mas todos desagradam a Deus. Mas há um padrão, há uma forma de se viver para Deus. Só há um jeito, não tem 2. É por isso que só há um caminho. É por isso que só há uma cruz. É por isso que só há uma igreja. É por isso que só há um povo. Porque só há um Deus. Só há uma palavra. Só há um Salvador. Só há um santificador. Então, o que Josué está falando aqui para mim e para você é o seguinte: a igreja não está do jeito de Deus. As coisas que estão acontecendo na igreja de Deus hoje não deveriam acontecer. E você que ama Deus, você que ama a igreja de Deus, você que ama o povo de Deus, você sofre por isso. Mas você entende que não depende de você. Que isso mude, que isso se transforme. Então mude você, transforme você. Mude a sua família, transforme a sua família. Comece dentro da sua casa. Esse é um sermão de esperança, irmãos. Não é um sermão para a gente sentir culpa, não. É um sermão de esperança. O que Josué está falando para o povo é o seguinte: olha, vocês podem continuar sendo vitoriosos, sendo bem-sucedidos, vocês podem continuar agradando a Deus, vocês podem continuar vendo a mão de Deus agindo por vocês sem mim. Se cada pai, se cada mãe, juntamente com seus filhos,
servirem ao Senhor. Escolherem servir ao Senhor. O Josué disse: eu escolho servir ao Senhor. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Vamos pensar, irmãos, vamos refletir sobre a nossa igreja. Vamos refletir sobre a nossa vida. E vamos nos unir nesse propósito de viver a partir da nossa casa, nos esforçar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais. E quando a Bíblia fala de casa e fala de família aqui, está falando da nossa família nuclear. É quem mora debaixo do mesmo teto com você. Se você é solteiro e mora com seu pai e sua mãe, e você tem irmãos, essa é a sua família nuclear. Se é só você e seu marido, se é só você e sua esposa, essa é a sua família nuclear. Se mora você, o avô, a tia, o irmão, essa é a sua família nuclear. Então trabalhe para que essas pessoas, assim como você, tenham interesse de servir ao Senhor. Porque quando cada família da igreja, estimulada por seus membros, passarem a servir ao Senhor, a igreja vai servir ao Senhor muito melhor. Mas sabe qual é o problema? A gente delega ao pastor, a gente delega a estrutura da igreja, o ensinamento, o exemplo, a disciplina, porque muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo de errado dentro da nossa casa, a gente não faz nada, a gente fica calado, ou por causa da hipocrisia, porque quando é o filho dos outros a gente mete a lenha, a gente quer o pescoço, mas quando é o nosso filho a gente protege. Ou quando é o outro que está errando, a gente quer que faça a justiça que seja feita, mas quando somos nós que pecamos, temos que ser tratados diferentes. Seja por conta dessas circunstâncias ou de outras que eu poderia descrever aqui. Refletem não apenas o nosso serviço mal feito a Deus, a obra de Deus, ou o nosso serviço a um espectro de divindade que não é o Deus das Escrituras, que talvez seja nós mesmos, que talvez seja os valores desse mundo, não sei. Mas o que eu sei é que quando agimos assim, quando eu sei é que quando sabemos que temos que mudar, sabemos que temos que abandonar, sabemos que temos que deixar, quando sabemos que temos de avançar para aquilo que agrade ou desagrade a Deus, e não fazemos, já fizemos a escolha errada. O que você vai escolher hoje? Continuar do jeito que está, alimentando no seu coração tudo aquilo que não agrada a Deus, praticando as escondidas tudo aquilo que não agrada a Deus, deixando a sua responsabilidade de ser um sacerdote no seu lar, de conduzir a sua família dentro dos padrões da palavra de Deus, ou nessa manhã, mesmo com todos os problemas que existem na igreja, mesmo com todas as coisas erradas que acontecem na igreja, mesmo você sendo fiel a Deus, e mesmo sabendo que você não tem condição nenhuma de mudar isso, porque não depende de você, depende da vontade de outras pessoas,
você entende que a única escolha que você tem nessa manhã é o quê? Servir ao Senhor. E mobilizar aquelas pessoas que estão bem mais próximas de você, que convivem com você, que conhecem você, a quem o seu testemunho é exposto todos os dias. Josué disse: eu escolho servir ao Senhor e farei isso com a minha família. O que você vai escolher hoje? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor fez tantas coisas grandiosas nas nossas vidas. Tantas coisas grandiosas nessa igreja. Bem maiores do que ela podia realizar. Quantas vitórias. Quantas situações difíceis. Quantos momentos atribulados o Senhor deu vitória para esta igreja. Quantas histórias nós carregamos no nosso coração, na nossa família, de situações tão difíceis, tão complexas, mas que junto com esta igreja aqui, clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, esperamos no Senhor, e a tua misericórdia, a tua graça e o teu poder se manifestarem em nossa vida. Senhor, nós estamos diante de um novo momento na nossa igreja. Podemos continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Podemos ter como referência e padrão aquilo que é comum no mundo, aquilo que é ditado no mundo. Mas nós temos a tua palavra, nós temos o teu livro, nós temos a tua revelação escrita, completa, coerente, que é a verdade, a única verdade absoluta nessa existência. Então, Senhor, nos ajuda nessa manhã a escolhermos bem, não da boca para fora, não num ato emocional. Ajuda-nos, de fato, de todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, Espírito Santo, a escolher amar a Deus sobre todas as coisas. Dá-nos a fé de Josué, dá-nos o comprometimento de Josué. Ajuda-nos, ajuda-nos a vivermos, a sermos igreja, conforme diz a tua palavra. Trabalha no coração de cada pessoa, de forma pessoal, aqui na nossa igreja. Ajuda, ampara, consola, conforta, restaure, confronte, admoeste, mas ajuda-nos a fim de que a partir daquele núcleo mais próximo de nós, mais pequeno da tua igreja, que é a nossa família, sendo ela cristã ou não, totalmente cristã ou não, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o teu evangelho a partir da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares.
ensinando, corrigindo, amando, perdoando, apoiando, fortalecendo, orando, meditando na tua palavra, adorando ao Senhor. Para que juntos com outras famílias do Senhor, outras famílias que compõem a nossa igreja, nós possamos escolher servir ao Senhor. Não o Deus deste século, não o Deus da cultura, não o Deus das ideologias políticas, mas o Deus das Escrituras, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer aquilo que é possível fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus, porque Ele está entre nós. E Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Louvemos ao Senhor.